Sempre que o Bolsonaro tenta se apropriar de um determinado fato, Fabiola, a verdade se perde por completo. Ele, ao dizer que não teve nada, que não trataram de grampo de uma conversa com Alexandre de Moraes, ele diz que nem conhecia o Marcos Duval, nunca tinha estado com ele. Em verdade, o que importa nesse encontro é o outro personagem, o Daniel Silveira. Esse é da estrita intimidade do presidente, convivia com ele muito. O presidente o indultou. O Daniel Silveira foi condenado a mais de 9 anos de cadeia e o Bolsonaro providenciou um indulto para ele, que depois foi cancelado pelo Supremo. E é este personagem a quem se atribui a ideia de grampear o ministro Alexandre de Moraes. Supunha-se, Bolsonaro e Daniel Silveira supunham que o Marcos Duval desfrutava de uma intimidade com o ministro Alexandre de Moraes, uma intimidade que aparentemente ele não tinha, mas ele dizia ter. E os dois propunham, na versão inaugural do Marcos Duval, ele foi chamado a esse encontro no Alvorada, porque o Bolsonaro e o Daniel Silveira, supondo que ele era íntimo do Alexandre de Moraes, queriam que ele anexasse ali à sua roupa um equipamento de escuta da ABIN para grampear uma conversa com o Alexandre de Moraes, induzindo o ministro a dizer algo que pudesse ser usado para virar a mesa das eleições do ano passado, da eleição presidencial. E o Bolsonaro perde o nexo, Fabiola, quando você recupera declarações feitas à época pelo filho dele. Então não precisamos nem ir muito longe. Declarações feitas pelo Flávio Bolsonaro na ocasião. Flávio Bolsonaro foi aos microfones do plenário do Senado para dizer que o Marcos Duval tinha relatado para ele o teor dessa conversa no Alvorada, que ele, antes de trazer a conversa a público, ele tinha contado que ele pretendia que houve lá a reunião, o Flávio Bolsonaro reconhecia que houve a reunião e que o que teria acontecido ali seria uma tentativa de um parlamentar, o Marcos Duval, de demover pessoas que estavam nessa reunião, de fazer algo que seria inaceitável, algo absurdo. Aparentemente, o Flávio Bolsonaro se referia ao Daniel Silveira, que queria grampear o ministro, e o Marcos Duval tentava demovê-lo. E isso tudo aconteceu no Palácio da Alvorada, na presença do Bolsonaro, que agora diz que não teve nada disso, nem mencionaram o nome do Alexandre de Moraes na conversa. Então, Fabiola, é preciso considerar o contexto como um todo. E se você considera o que ocorreu na ocasião, se você inclui nesse contexto, nesse cenário, os comentários do próprio Flávio Bolsonaro, você vê que o Bolsonaro perde nexo. Agora, a Polícia Federal precisa fazer duas coisas, Fabiola. Providências imediatas. A primeira delas é convocar o filho do Bolsonaro, o Flávio Bolsonaro. E a segunda é convocar o Marcos Duval para uma acariação com o Bolsonaro. E, por último, tem que incluir nesse contexto o Daniel Silveira, se é que já foi ouvido, ouvir de novo. Mas há material para uma investigação, Fabiola. A coisa está muito mal explicada.